China anunciou uma grande notícia. Vai aumentar as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos, também para 125%. O pau está quebrando. Essa medida é uma resposta à decisão de Donald Trump de aumentar as taxas sobre Pequim. Luca Bassani chega ao vivo no Linha de Frente. Para onde vai essa guerra comercial aí, 20 horas e 38 minutos em Munique? Onde isso vai parar? E vai doer no bolso do brasileiro mais uma vez? Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Acho que vai doer no bolso de quase todo mundo, inclusive de americanos e chineses. Afinal, uma guerra comercial na era da globalização, do multilateralismo, é algo que todo mundo paga a conta uma hora ou outra. Como você bem colocou, ontem o presidente Donald Trump, ele confirmou que, na verdade, as tarifas que muitos achavam que era de 125%, na verdade, são de 145%, porque teria que somar com aqueles 20% que já estavam sendo praticados antes do anúncio do tarifaço. A China, ela também respondeu na mesma moeda, anunciando tarifas de 125% sobre os produtos norte-americanos que chegarem no seu país. Inclusive, para a gente entender essa linha do tempo do caos econômico, nós fizemos uma arte para olhar o dia a dia, como isso foi em apenas poucos meses, né? Afinal, nós temos a posse de Donald Trump dia 20 de janeiro, dia 1º de fevereiro já começa a valer 10% sobre a China, a gente vê aí no gráfico, o azul os Estados Unidos, o vermelho a China, depois no dia 3 de março dobra para 20%, e no dia 2 de abril, quando são anunciadas as tarifas recíprocas, salta direto para 54%, porque se soma aos 34% que foi anunciado por Trump naquele dia. A China responde com 34% e aí a curva só vai sendo ascendente. Nós temos de 54 para 104 até 145 no dia 11 de abril, dia de hoje, e também a China fazendo o mesmo, 84 ontem, 125% hoje. A grande pergunta é, será que essas duas curvas vão continuar crescendo ou vai ter algum momento de diálogo que elas tenderão a tomar a posição decrescente? Muitos acreditam que sim, porque da maneira como está sendo conduzida a economia dos Estados Unidos e da China neste momento, elas são simbióticas, elas necessitam que ambas funcionem bem para que ambos continuem crescendo. E nesse sentido, 145%, colocar tarifas assim que são extremamente altas, elas fazem com que os dois países sofram uma desaceleração econômica. O ponto é que não se trata apenas de economia, se trata de geopolítica. Para Donald Trump, no aspecto semiótico, do aspecto dos símbolos por trás de cada das grandes lideranças, é importante que ele não seja o primeiro a buscar a China para negociar e que o oposto aconteça, que a China, que Xi Jinping busque a reconciliação, ligue inicialmente e queira fazer algum tipo de negociação, algum tipo de diálogo. Os chineses, através do seu Ministério das Relações Exteriores, disseram, todavia, que não irão se curvar para valentões, utilizaram o termo em inglês bullies, né, para se referir ao governo norte-americano, talvez ao presidente Donald Trump, e parecem continuar neste caminho. Por enquanto, o telefone da Casa Branca não tocou, Xi Jinping não está procurando Donald Trump, pelo menos o que dizem as fontes mais próximas do mandatário norte-americano. A gente vai ficar de olho, Capês, porque sabemos que a China é o primeiro parceiro comercial do Brasil e os Estados Unidos o segundo. Se ambos vão mal, ambos podem ter problemas de comprar da gente, ter menos dinheiro em caixa para comprar da gente, ou até mesmo pode acontecer o efeito oposto. Eles acabam se isolando tanto um do outro que queiram comprar mais da gente. Então tem várias vertentes econômicas. Eu sei que na mesa hoje temos Leandro Ferreira e outras pessoas que são muito competentes na compreensão do quadro econômico atual. Eu deixo para eles fazerem as projeções do futuro, mas não está nada fácil pelo que a gente consegue ver nos gráficos e também como o mercado tem respondido. Muito obrigado, Luca Bassani, trazendo aí as últimas informações. Claro, vamos começar com Leandro Ferreira, que lê obras de economia e entende. Não se mete a ler obras jurídicas porque não entende disso. Agora, meu querido Leandro Ferreira, eu estou preocupado. Diga. Porque com essa guerra tarifária entre China e Estados Unidos, quais podem ser os efeitos colaterais para a economia brasileira? O aço brasileiro, os produtos agrícolas brasileiros, a União Europeia também deve retalhar os Estados Unidos. Como você vê esta situação internacional repercutindo aqui? Porque quando a gente fala de assuntos de fora do país, Leandro, um dos nossos ouvintes
telespectadores falam, mas pera um pouquinho, está muito longe de nós. Eu quero saber se eu quero trazer esse panorama externo para a economia brasileira. Como você acha que pode isso repercutir aqui a médio e a longo prazo? Olha, pessoal, infelizmente, com essa guerra entre o Trump e a China, que na verdade não é uma guerra entre os Estados Unidos e a China, é uma guerra entre o Trump e a China, a gente vai perder todos, sem exceção. O mundo inteiro vai sair pior, porque isso desestabiliza cadeias de produção. É onde cada produto é feito, como ele é transportado, para que lugar e custando quanto, né? Quando tudo isso fica desorganizado, todas as economias, todos os países vão perder, infelizmente, inclusive as empresas brasileiras instaladas na China ou não, né? Infelizmente, a gente vai ter uma desorganização, impostos que se sobrepõem sobre impostos, tarifa, uma corrida por tarifas, como a gente está vendo aqui agora, né? Mas se essas tarifas para o resto do mundo se mantiverem suspensas, como aparentemente é o que vai acontecer, né, o Brasil está numa boa posição para, se estiver bem organizado, aproveitar oportunidades. Seja de fazer mais negócio com a China, que vai deixar de fazer alguns negócios nos Estados Unidos, seja para manter os bons vínculos com os Estados Unidos, a sua diplomacia, as empresas brasileiras e americanas. Está chegando, inclusive, Capês, uma discussão importante que vai acontecer em Nova York, que é o Brasil Week, na semana onde a ANCHAN, a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, realiza algumas discussões em Nova York, e acho que isso vai ser um grande tema sobre como o Brasil pode aproveitar oportunidades nos Estados Unidos, dado todo esse cenário, mas que, infelizmente, são oportunidades que jogam todo mundo um degrau para baixo para possivelmente depois a gente conseguir subir de volta. Minha querida doutora, professora Mônica Rosenberg, assim que o seu pai, o economista Luiz Paulo Rosenberg, sair do seu isolamento e aceitar almoçar ou jantar conosco, eu gostaria de dizer para ele o que eu vou dizer para você. O Trump sabe muito bem o que está fazendo. É um grande negociador e de louco não tem nada. Ele quer dar um golpe no multilateralismo dos países em todo o mundo. Ou seja, ele quer acabar com a formação de blocos de países em torno de China e Rússia, como os BRICS, e quer forçar os países a negociações bilaterais. Qual o grande medo dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm uma dívida de 36 trilhões de dólares, deve terminar esse ano com um déficit de 2 trilhões de dólares, chegando a 38 trilhões de dólares de dívida. E como é que ele financia essa dívida? Dolarizando toda a economia mundial. Ele imprime quanto ele quiser de papel moeda, porque ele sabe que todas as transações serão feitas em dólar, não é? É como Milton Friedman dizia, nós gastamos 10 centavos para fazer uma nota que vale 100 dólares. Muito bem. Eu pergunto a você, no dia 15 de agosto de 1971, o presidente, então presidente Richard Milhous Nixon, disse que o dólar não estava mais lastreado no ouro. Ou seja, compre dólar porque eu garanto, mesmo que eu não tenha ouro suficiente. E em 74, a Arábia Saudita disse que qualquer negociação com a cotação do petróleo tem que ser feita em dólar, criando o sistema SWIFT. Você acha que o Trump está fazendo isso porque ele está com medo da reunião dos BRICS para tirar o dólar como lastro nas transações comerciais mundiais? Qual é o plano do Trump, afinal de contas? E como isso pode atingir o Brasil? Capês, o Trump está fazendo isso porque ele está com medo que os Estados Unidos vão quebrar. O problema, que inclui também essa desdolarização da economia, e vamos lembrar que a primeira vez que o Trump falou de subir tarifas foi quando justamente os BRICS falaram que não iam mais usar o dólar e o Trump começou com aquela ameaça de tarifas de 75%. Agora, o grande problema do Trump, e você citou muito bem a dívida americana, quem é o maior país credor dos Estados Unidos? É a China. O problema dele é a China, não são os blocos, não é o Brasil, não são os países, é a China, país que está há 5.000 anos lá se segurando e agora vem os Estados Unidos querer bater de frente e achar que botando uma tarifa, tanto que até o Xi Jinping já falou, eu não vou nem subir mais tarifa, deixa ele lá falando sozinho. O grande problema é esse. Se você olha a lista dos países que mais tiveram tarifa, Lesoto, Saint-Pierre, Camboja, esses foram os países, Vietnã, que tiveram as tarifas mais altas. E agora caíram todas, só sobrou contra a China. Por quê?
porque a economia americana está absolutamente endividada e é insustentável. Na corrida pela hegemonia mundial, o Trump já percebeu que o chinês vai ultrapassar o americano e que os Estados Unidos não vão aguentar. Então, o que ele está fazendo? Causou a quizumba. Ele fez uma bagunça, ele está indo para a briga com a China, preparando uma narrativa política para poder dizer: eu não pago mais nada para ninguém, possivelmente dar um calote na China e aí fecha a economia. Esses investimentos todos que ele já está pedindo ali, usar para reindustrializar, que é um processo muito demorado, mas que ele precisa, porque você falou bem, os Estados Unidos era um país que importava muito. Como tudo era em dólar, ele importava muito mais do que exportava. O empresário americano já estava preguiçoso, devagar, ineficiente. Ele precisa dar um choque de realidade, mas, acima de tudo, ele está construindo uma narrativa, talvez até inconscientemente, com a China, para poder mudar o rumo dessa briga. A rota que os Estados Unidos está indo é uma rota de quebra. Ele precisa voltar 10, 20 anos para trás e pegar uma outra rota, porque nessa aqui a China vai dar uma lavada nele. Agora, o Rodolfo Mares, pedir licença a você só um segundo, porque eu quero provocar no bom sentido, chamar o Leandro Ferreira ao debate. Leandro, imagine agora a taxa de 125% de produtos chineses nos Estados Unidos. A China vai exportar os seus produtos para o Vietnã, para a Malásia, os países vizinhos, e de lá esses países exportam para os Estados Unidos sem taxação. Isso vai apenas criar atravessadores no mercado, porque, por exemplo, a Rússia foi banida, a Rússia está proibida de vender petróleo e óleo. Ela vende para a China, para a Arábia Saudita, que revende para a Europa do mesmo jeito, já está pagando mais caro. Como você vê a possibilidade de serem contornadas essas tarifas mediante esses expedientes, até com relação à própria Rússia? A China intensificou bastante a sua relação comercial com a Rússia, a China começa a exportar para a Rússia reexporta para os Estados Unidos e em seguida paga a China. Como é que você vê essa equação? Ou será que isso não pode acontecer? Já acontece, Capês. Uma boa parte desses países citados aqui pela Mônica, no entorno da China, já tem mais de 50% das suas operações, né, sendo de empresas chinesas. Então, esse discurso do Trump, ele está não só desorganizando a economia mundial, como ele próprio é um discurso desorganizado. Se a gente for entrar numa questão um pouco mais, ainda mais técnica, né, a China ela detém muitos títulos de dívida dos Estados Unidos, mas vem vendendo. Foi uma diretriz. Teve 1 trilhão e 500 bilhões, está com 800 bilhões. Já está abaixo de 800 bilhões de dólares, né, já está chegando próximo do número de 700 e vai se livrar de mais títulos da dívida americana. Por medo, né? Medo do calote. Por estratégia geopolítica. Reinvestimento no sistema Belt and Road, que é a Rota da Seda. E aí eles criam mais liquidez para poder fazer os investimentos e emprestar para os outros países. Então, essa é uma guerra que não é só comercial. Ela é uma guerra que é financeira e aí a China está tentando fazer com que lucre mais em cima justamente dos seus investimentos fora do ciclo dos Estados Unidos, e é isso que eles não estão gostando. Agora, o seguinte, nós estamos discutindo economia aqui, porque aqui o linha de frente é informação. Aqui não se chuta, se dá informação. Eu quero perguntar para você, meu querido Rodolfo Maris, e agora, para a população? Nós estamos com a linha de produção de alimentos afetada, nós podemos ter aí, não sabemos como será a próxima safra, mas os preços dos alimentos estão subindo. Como é que fica a população? O que faz agora um empresário? O que faz agora alguém que tem um dinheiro para investir? Nesse cenário pré-apocalíptico do ponto de vista da guerra das tarifas, todo mundo vai tender a aplicar seu dinheiro na renda fixa e com isso deve baixar e termos um pouco de recessão. É isso que se avizinha do Brasil? Capês, a sua pergunta pode ser uma pergunta simples, mas eu não vou saber te responder, sinceramente. Eu vou aqui na linha dos economistas que eu estudo e que eu vi ao longo dessa semana, dizendo que, de alguma forma, até a taxação entre Estados Unidos e Brasil seria bom para o Brasil uma negociata ali na frente com outros países. E agora, com essa recua, eu não sei como é que fica esse cenário do Brasil, principalmente, sobretudo, sobre o investimento. Eu vou me atentar aqui, trazer uma informação para você, Capês, sobre a China, que declarou ali que eles conseguiram chegar no teto máximo de 125%. Por mais que os Estados Unidos amanhã, vai que o Donald Trump, ao acordar, né? Porque é assim, na China, enquanto eles estão acordados, o Trump está dormindo.
dizendo. Quando o Trump acorda, a China dorme, mais ou menos assim lá, né? Se amanhã, quando o Donald Trump acordar e tentar taxar mais a China já chegou no teto. Ele pode taxar em 200% a China, que a China vai ficar nos 125%. Foi isso que eles disseram ali, que só com esses 125% consegue brigar economicamente com os Estados Unidos. Olha a potência da China. Não é prepotência e não é arrogância, é simplesmente a China colocando todas as cartas à mesa. Olha, Mônica, só tenho medo do Brasil não acordar nunca. Agora, eu queria ouvir você, Mônica Rosenberg, depois que você e o Leandro Ferreira responderem essa pergunta. A China vai parar de exportar para os Estados Unidos e os Estados Unidos vão parar de exportar para a China diante dessa guerra de tarifas? Qual a previsão de vocês para o que pode acontecer? Mônica, a sua observação, depois o Leandro responde a primeira pergunta e volta, você finaliza a resposta. Primeiro, eu gostaria de lembrar que o Trump conseguiu uma coisa inédita, que foi reunir inimigos históricos, que são a China, o Japão e a Coreia do Sul. Esses três unidos em conversas sobre como reagir nessa situação é algo absolutamente inédito e importantíssimo, porque olha o tamanho dessas três economias, não só em termos de valor, mas em termos de inovação, em termos de serem de ponta. Então, assim, bastante perigoso. E para responder a tua pergunta, se isso acontecer, quem você acha que perde mais? A China por não vender para os americanos ou os Estados Unidos por não vender para os chineses? A resposta é muito clara e é por isso que os chineses já disseram que eles não vão entrar nessa guerra, por isso que eles estão liquidando os papéis que eles têm dos Estados Unidos e eles não vão ficar subindo tarifa. Eles vão procurar outros mercados, o mundo é enorme e o nosso presidente Lula ontem fez uma fala dizendo vamos reunir os países latino-americanos, onde o Brasil pode ser líder. E aí, quem sabe, montar o nosso bloco para nós sermos grandes dentro de um bloco menor e parar de ficar tentando entrar numa briga de gente maior que a gente. Bloco que será nominado de a revoada dos pequenos. Mas eu gostaria de... Aqui, meu querido Leandro Ferreira. Os Estados Unidos também estão retalhando. Por quê? O déficit comercial dos Estados Unidos com a China é de 295 bilhões de dólares, em desfavor dos Estados Unidos. O déficit fiscal dos Estados Unidos em relação à União Europeia é 235 bilhões de dólares, em desfavor dos Estados Unidos. E o déficit fiscal dos Estados Unidos em relação ao Canadá é 63 bilhões de dólares. Então, ele está tentando reequilibrar. Talvez o laranjão esteja pesando demais a mão. Mas agora a pergunta é para o economista. Esquece tudo, eu quero o economista, eu quero ciência. O que você acha que vai acontecer? É achismo, mas é um achismo com base em ciência. Dessa guerra tarifária sem limite dos Estados Unidos com a China. Quais serão os próximos capítulos? É isso que a população quer saber. Só reiterar mais uma vez, Capês, que é uma guerra do Trump com a China e não dos Estados Unidos. Né? Quero dizer o seguinte, todos vão perder, o comércio será desorganizado, mas ninguém vai deixar de exportar. Até porque 90% da produção da Apple na China, vendida nos Estados Unidos, vem da China. Então não é assim tão simples reorganizar. Os países vão continuar fazendo negócio, né? A questão é que os Estados Unidos, do ponto de vista mais técnico, se os Estados Unidos querem que o dólar continue sendo um padrão, eles têm que encontrar um jeito de disseminar o dólar. Como é que você dissemina o dólar? Você tem déficit comercial com os outros países para que você mande dólar para os outros países e traga para o seu país a produção deles. É assim que você dissemina o dólar no comércio internacional. Quando você vende US Bonds, que é o título da dívida dos Estados Unidos, os países estão mandando dólares de volta para os Estados Unidos ao comprarem US Bond. Então, o que nós estamos vendo é um movimento que é equivocado da parte do Departamento de Comércio, porque ele está enfraquecendo o dólar ao fazer com que tenha um enxugamento do comércio mundial. Isso vai prejudicar o mundo todo, mas vai prejudicar especialmente os Estados Unidos. Falei no Tá na Roda outro dia, Capês, que é o seguinte, a vida inteira eu escutei, vai para Cuba porque Cuba vai acabar, você precisa ir lá ver como é que é o regime. Eu hoje diria, vamos para os Estados Unidos antes que aquilo vire o Trumpistão. É isso aí. E para quem é colecionador de carros antigos, Cuba é sempre uma boa opção. Você vê todas as marcas de 1940, 30 e 50 rodando pelas ruas cubanas. Mas, minha querida Mônica Rosenberg, eu peço sempre para as pessoas, quem puder, o Leandro, não sei se ele vai gostar, mas entrem no YouTube e assistam as palestras, entrevistas do professor Milton Friedman.
O nosso Leandro Ferreira, ele é keynesiano, não sei se ele é monetarista, se ele segue a linha do Milton Friedman, mas o Milton Friedman dizia exatamente o que você falou, Leandro. Qual é o problema de termos déficit fiscal? Exatamente o que agora o professor doutor Leandro Ferreira, que vem aqui como cientista também, não só como debatedor, que é ciência também, diz: nós fabricamos uma nota de $100 gastando 10 centavos. Quando a gente manda essa nota para lá, nós estamos comprando $100 em mercadoria. Pouco importa que tem déficit. Nós não temos tudo isso de dólar que a gente emite lastreado em ouro. Nós conseguimos dar um grande golpe no mundo inteiro, em todo o planeta. Ou seja, eu vou emitir o dólar e você acredite em mim. Mônica Rosenberg, no final do governo Biden, do sonolento e moribundo Biden, houve um risco de default. Se os Estados Unidos quebrar, o que será que acontece? Vai todo mundo para o buraco? Então, essa é a grande discussão, né? Que nós estamos vendo o fim, ou pelo menos o começo do declínio do Império Americano, que nós estamos vendo o começo do fim do grande poder americano sobre o mundo inteiro. Isso já está claro para todo mundo. O que nós temos que entender agora é quanto tempo isso vai demorar. E isso vai depender não só do Trump, mas de quem está à volta dele, exatamente porque agora ele resolveu que ter déficit não é bom, ele resolveu colocar essas tarifas para os países com os quais ele tinha déficit. Quem se lembra daquela tabelinha que parece que já é de outra história, e foi esta semana aquela tabelinha, aquilo ali ele simplesmente pegou os países com os quais ele tinha déficit, calculou em função do déficit para tentar zerar, ou seja, para quem eu estou devendo dinheiro, agora eu não quero mais que ele me venda nada, porque eu não quero mais ficar devendo. Agora eu quero que ele não compre de mim. É complicado, mas a conta dele era essa. Ele queria zerar déficit comercial. O que ele esqueceu? Que déficit de balança de pagamentos, não é só importação e exportação, mas hoje tem royalties, tem dividendo, tem serviço da dívida. Então, o mundo não é mais um mundo mercantilista. E aí ele está perdido, parado no tempo lá atrás. Eu acho que a aposta dele está errada. É verdade. E olha, George Bush Jr., Barack Obama, Trump, Joe Biden e agora Trump novamente. Os Estados Unidos têm errado seguidamente neste século e vai arrastar o mundo para uma crise sem precedentes. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a audiência e agora vocês ficam com o 3 em 1 com o nosso queridíssimo Nelson Kobayashi. Bom programa, Nelson.